Vamos que vamos, mais um episódio do Tal Que Faz. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, o nosso presidente da FAG. Vai primeiramente passar a palavra aqui pro meu parceiro Brunão. Chega aí. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, um prazer. Vamos embora para mais esse novo episódio para você empreendedor, para você empreendedora, trazendo aí nosso amigo e presidente eleito dessa nova gestão da FAG para 2026. Como conversado e prometido no primeiro episódio, vamos fazer muitas perguntas para ele, para entender o que a FAG vai trazer de bom para você, novo associado e associado que já está há um tempo na FAG. Então, Pedrão, um prazer ter você aqui na nossa mesa. Peço que você se apresente para essa galera que está nos assistindo agora. Quem é o Pedro Bueno e principalmente quem é o presidente eleito da FAG. Que isso? Responsabilidade, meu amigo. Nossa senhora, que A isso? gente tá mandando bem. Bom, vamos lá. Eu sou o Pedro Bueno, eu tenho 28 anos, eu sou muito bem casado, graças a Deus, com a Ana Caroline. E sou formado em administração, especialista em marketing e tenho uma vida aí, antes de ser o que eu sou hoje, no meio empresarial, principalmente no educacional. Enquanto presidente eleito da FAG, devido às experiências, não poderia ser diferente. O foco vai ser capacitação, vai ser transformar o pequeno, o médio e até mesmo o grande empreendedor, trazendo técnicas, trazendo conhecimento, mas principalmente conhecimento na área de gestão, na área de finanças, na área de marketing, naquilo que faz o seu negócio rodar. Porque é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós somos a Federação das Associações de Jovens Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás. Boa. Me fala um pouquinho sobre você, Pedro. Como que você chegou no empreendedorismo? Porque no primeiro episódio eu tava falando lá sobre questão de concurso público. Cara, ainda o brasileiro ainda tem muito dessa, sabe? Pô, estabilidade, você tem que ir lá, ganhar o seu, voltar para casa, sua vidinha normal, tranquilo, e morrer em paz. O que é diferente do empreendedor que passa muito sufoco, que passa muita ansiedade nesse Brasil. Cara, eu acho assim, eu já tive a experiência, eu nunca fui concursado, mas já tive a experiência de trabalhar no meio público. Eu fui estagiário dentro do Tribunal Regional Federal da primeira região lá em Brasília. E não vou mentir para você, a parte da estabilidade é tudo lindo, é maravilhoso. Sim. Pô, você acordar, Com certeza. você bater um ponto, depois daquele X horário, você não tem mais nada para fazer, tudo certo. Saber que o salário vai cair na conta independente de qualquer realmente, coisa. cara, isso me pega até hoje, cara, realmente. Entendeu? E beleza, tudo certo, isso não é errado. Sim. Só que eu acredito que existem pessoas e pessoas. Então, o cara não está errado de ser concursado, nada disso. Não, Só que o perfil dele atende a essa área. Perfeito. O meu perfil, não. Eu sou um cara ansioso, um cara hiperativo, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, falar, nossa, tem aquele negócio assim, assim, assado, nossa, eu consigo fazer isso, eu consigo resolver tal coisa. Legal. Eu sou basicamente um solucionador de problemas. Pô, top. E é isso que me torna empreendedor. Minha vida como empresário, ela começa ali com meus 13, 14 anos. Eu venho de uma família de concursados. Meu pai quebra essa regra e tenta ser empresário e se torna um empresário. E no momento que a gente passou por uma certa dificuldade, eu tive que começar a trabalhar normal. Qualquer força produtiva ali tá valendo. Sem dúvida. Então, com 14 anos eu começo a trabalhar. Com 16 eu começo a assumir responsabilidades que até então uma certa responsabilidade de um certo nível dentro da empresa. A empresa, ela não deu certo, ela quebra. Mas isso faz parte também, né? Normal, tudo certo. E aí, cara, surgiu... Eu entrei naquela fase de 16, 17, 18, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, que eu tenho que estudar para poder ser alguém, porque até então, para os nossos pais, a geração anterior à nossa, nós temos que estudar para ser alguém. Exato. Né? Eu ainda concordo com essa visão, tá? Não estou dizendo que... Não é pra não estudar, não é pra parar de Eu estudar, ainda não é isso. concordo com essa Inclusive, você tem que visão. estudar sobre vendas. Tem que pô. estudar vendas, estudar o Eu mercado, acredito estudar que e estudar. Cara. o mundo a educação, o meio educacional, ele foi deixado muito de lado, mas para mim a educação transforma, conhecimento transforma. Uhum. Mas voltando lá, então, com meus 16, 17, 18, eu estudei no militar,
e passei para administração na UNB, em Brasília. Pô, legal. E aí vem o estágio, enfim. Uhum. Lá eu abro minha primeira empresa mesmo, que é minha. Eu abri uma empresa de jogos online, cara. Era o torneio, tava na época ainda Tava, tipo, sendo descoberto ainda os torneios de jogo online. Cara, vamos lá. O que virou o eSports hoje É, era o primórdio do negócio. exatamente, cara. E falo mesmo, já fui jogador de LoL, já jogo Minecraft até hoje, fui jogador de CS profissional. Cara, ninguém é perfeito. Acontece, né, cara? É isso aí. Só não jogo Todo- Valorant, esse negócio Perfeito não só vale a pena, Deus. não. Ô, mas assim, cara, o negócio do Valorant. O Valorant é bom. Ah. Vavazinho da massa. Cara, assim, quando você abriu essa empresa, foi em que ano? Isso era... Agora eu tenho que Como é lembrar. que tava o mercado? Eu Qual tenho que que era a lembrar tendência? agora em que ano que eu tava na faculdade, cara. Porque eu tô com 28. Isso foi há 10 anos atrás. Então foi 2015. Eu abri em 2015. Entendi. Sozinhão ou você tinha algum parceiro, algum sócio, alguma coisa? Cara, eu abri com um parceiro. E era o Henrique na época. Na verdade, um abraço pra você, irmão. E naquela época, os jogos online ainda não era o que é hoje. Não existia eSports. Não. eSports ainda era uma falácia de quem era nerd, mano. Era. Entendeu? Você tinha uma época, assim, só fazendo uma vírgula onde você tá falando. Eu lembro muito de uma fase adolescente ali que tinha muito a questão da Lan House, onde você jogava em rede. Corujão, né? cara. Corujão, nossa, fiz muito corujão, jogando CS. É. Mas essa coisa de você enfrentar alguém, jogar alguém do outro lado do mundo, não existia. E como Não. isso virou um puta Assim, negócio, né, cara? Eu tenho que fazer uma correção aqui, porque o esporte, na verdade, não existia no Brasil. Aham. Nos Estados Unidos, principalmente, já existia times de CS, Sim, Go, sim, sim. Ixi. fora nos Estados Unidos, Legal, que não sabia. representavam o Brasil. MBR, Fúria, essa galera aí representava o Brasil. Só que no Brasil não existia. O Brasil em si não existia. Então a galera saía do Brasil e ia pra fora. Entendi. Mas no Brasil em si não tinha. Então, quando surge essa oportunidade, naquela época, eu era presidente da Associação de Jogos Online da Universidade de Brasília. Foi a primeira associação. Então vocês já acostumaram a ser presidente, né? Então, Cara, da faixa tá todo mundo tranquilo, pode Cara, ficar de boa. isso é muito engraçado, porque assim, a gente vê que o empreendedor, o empresário, ele quer arrumar pra cabeça de todo jeito, de todo jeito. Vamos entrar num Grêmio, vamos entrar pra uma presidência, pra uma vice-presidência, E não pode ficar eu quieto. ainda era... Vai lá, estuda e volta, mano. Representante de tua. Não, Eu pelo amor de ainda Deus, fica participava, quieto, né, eu cara? era, como é que chama? Assessor de negócios da Atlética da administração. Então a gente fazia... Então, dor de cabeça, coisa pra resolver, tu já tá mais do que cara, acostumado, não tem né, como, cara? cara. Quando isso aconteceu, cara, Inevitável, mano. aí foi que eu vi a falta que tinha de ter uma estrutura, alguém que oferecesse Uhum. um torneio, que oferecesse uma empresa que realmente oferecesse essa Exato. disputa entre pessoas da própria cidade, pessoas do próprio estado, enfim. Bom, deu certo. A gente fechou um shopping, uma praça de alimentação de um shopping chamado Venâncio 2000, e lá a gente conseguiu colocar em torno de 200 pessoas, e ali foi nosso primeiro que rodou. Legal. Porém, em 2015, 17, 2018, eu tô em Goiânia de novo. Eu não concluí minha faculdade na UNB Uhum. lá. Uma série de coisas aconteceu, principalmente no meio empresarial. Surgiu a oportunidade de eu abrir uma agência de marketing aqui, na época. E naquele momento, jogos online e tudo mais, tava sendo promissor? Tava. Só que eu não acreditei, mano. Tipo Bitcoin, né? Cara, Exatamente. Eu não acreditei, cara. Isso daí dói no nosso coração. Demais, cara. E aí, como eu não acreditei, eu vim pra cá e abri essa agência. E deu certo. Uhum. A agência, ela era focada já em educação. Era isso que eu já sabia mexer antes. Meu pai tinha uma empresa na área de educação, Uhum. área de concurso público. Quando eu volto, a minha agência atende não só a empresa que ele tentou reabrir de novo e deu certo também, mas outras faculdades aqui em Goiânia. Virou. Show de bola. A partir disso, a gente abriu uma outra instituição de ensino, que era voltado para cursos online. E depois, eu entro de sócio numa faculdade, chamada Faculdade Falcão. E aí, a partir daí, a gente começa um outro momento
porque instituição de ensino básico e faculdade existe Sem dúvida. uma discrepância violenta. Um abismo de diferença. E eu começo a atender o Brasil inteiro, porque eu mexia com faculdade, mas determinados cursos profissionalizantes que a faculdade assinava. Entendi. Entendeu? Deu certo também, graças a Deus. Mas o sistema presencial era necessário. Meus cursos eram online, mas o sistema presencial era necessário para que a faculdade continuasse rodando. Pô, cara, Então, a gente passa a faculdade para frente, né? Mantém a instituição de ensino que a gente já tinha, passa esses cursos para ela e acha algum parceiro aí para poder continuar rodando esses cursos. E hoje você tá no marketing. E aí eu saí da sociedade, né? E abri minha própria agência, meu próprio meio aí, do jeito que eu acredito que deve funcionar uma agência de marketing. Sem dúvida. Cara, em relação a isso, algumas coisas que você falou, eu me vejo... Na minha trajetória de empreendedor, eu também tive sócios e às vezes eu tenho uma opinião muito pessoal sobre quando ter uma sociedade ou quando não ter uma sociedade. E qual que é? Assim, hoje eu não teria sócio, tá? Por quê? Sócio 50-50 é uma situação que é muito cacique para pouco índio. Concordo. E você precisa ter uma pessoa que tome a decisão final. Entendeu? Porque senão fica um batendo cabeça. Olha, juro, eu tenho diversas pessoas que empreendem e que têm essa mesma opinião. Tem gente que fala, não, cada sócio consegue se enxergar. Exatamente. Né? Isso também acontece. Mas se isso não for muito bem resolvido entre os dois, isso tende a dar problema na empresa. Foi o que aconteceu no meu primeiro negócio que eu tive, que foi uma barbearia lá na cidade onde eu nasci, que é o Rio. E outras pessoas também isso aconteceu. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou tentar dar uma direcionada. Nessa sua experiência, quando você começou lá como estagiário, você decidiu abrir a sua própria empresa. Quando que na sua cabeça você vê assim, olha, não dá mais para ir? Porque às vezes tem muito empreendedor que quer continuar com alguma coisa, colocando dinheiro do bolso, por amor à camisa, mas fala assim, cara, não tá dando mais. Até quando você fala assim, cara, não é mais isso aqui, e eu vou abrir mão dessa minha parte, ou também a parte 2 da pergunta, quando você fala assim, cara, minhas ideias com meu sócio não tá dando mais, eu vou abrir a minha agência do jeito que eu acho que tem que ser. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu acredito que, como você mesmo trouxe, tudo depende de cada pessoa, depende daquilo que você está montando com a pessoa, inclusive. Mas eu tive 3 experiências com sociedade. Hoje a que eu estou é minha última, se Deus quiser, porque é com a minha esposa. Então é minha sociedade de vida. Entendeu? Perfeito. Mas eu concordo com você que é o seguinte. Quando você tem uma empresa onde ela já existe, exemplo, então você moldou, construiu tudo sozinho, e você entendeu que você precisa de alguém para dar ir para um próximo nível. Porque seu braço começa a ficar limitado. Exato. Você precisa de outros braços. Expansão. Eu já não concordo com essa parada de 50-50. Já tem um dono. Sem dúvida. Entendeu? Você está compartilhando uma ideia. Tem um dono. Sem dúvida. Agora vamos criar uma parada do 0 a 0. 0 a 0. O que é esse 0 a 0? Os dois no braçal ali, no chão de fábrica, fazendo o negócio acontecer. Com o mesmo investimento. Ou um entrando com dinheiro e outro entrando com braço. Isso daí são situações... Por exemplo, na minha época, nós entramos com o mesmo financeiro até determinado ponto. Até determinado ponto que eu falei assim, cara, isso tá furado, velho. Entendeu? E aí foi quando eu pedi demissão da minha empresa, só contando um pouco da minha história, pra falar assim, eu preciso olhar mais pra isso aqui. Porque um negócio, falando pra todo mundo que assiste a gente, dependente do tamanho que for o negócio, se a sua faculdade lá grande, cheia de alunos, ou se a sua pequena agência de marketing com 20, 30 clientes, se ele não der lucro, se ele não botar dinheiro, ele não é negócio. Entendeu? Você só botar a sua energia para que no final você ainda tenha que despender de algum lugar, você tirar recurso financeiro, alguma coisa tá errada. Cara, a gente tem muito... exatamente. A gente tem muito que, como se diz, né?
calçar as sandálias, né, a chinela da humildade e falar, pô, peraí, eu tô dando murro em ponta de faca. E isso a gente faz, a gente que é empreendedor, a gente faz constantemente. Desde trocar um fornecedor até voltar de novo com o rabinho entre as pernas pro fornecedor que a gente trocou e falar, pô, realmente aquele lá não deu certo. Então, assim, cara, é tentativa e erro o tempo todo, problema o tempo todo, mas ainda assim é a vida que a gente escolheu e que eu, particularmente, se pudesse escolher de novo, escolheria ser empreendedor, escolheria ser empresário. Só respondendo uma pergunta com mais veemência, a parada é o seguinte. O que vai determinar se você continua numa sociedade, se você faz uma sociedade, se você finaliza uma sociedade, se você fecha uma empresa, se você abre uma empresa, é quais os limites que você estabeleceu para você na hora de tomar essa decisão. Perfeito. Eu acredito que todo cara que é empresário de primeira viagem, ele, assim, eu ia usar uma palavra aqui, mas não posso usar ela, é feio, ele tem que se ferrar. Acho que todo mundo entendeu, né? Cara, tá de ele boa. tem Isso que pra passar vida, por cara, essa isso pra experiência, vida, cara. Concordo. Entendeu? Ele tem que Exatamente. passar, porque como é que você vai aprender? Como é que você vai aprender o seu limite? Porque Isso pros jovens. Fala agora pros jovens mesmo. você que Pra tá isso que a fase empreendendo, tem, você né? que tá iniciando agora, você tá com 20 anos, você tá com 16, 18 anos, irmão. Cara, tenta, faz o que tiver que fazer. Não estoura o cartão do seu pai, mas tenta, faz o que tiver que fazer, entendeu? Por quê? Porque você só vai aprender o seu limite vendo, literalmente, Exato. qual é o seu limite. Entendeu? Hoje o meu limite é tira a paz da minha casa, não vale a pena. Faz todo sentido. Entendeu? Minha casa, minha família é minha prioridade. Muito além da minha empresa. Entendeu? Porque, assim, a minha empresa ela tá consumindo, sei lá, 80% do meu tempo. Eu saio de casa 6 horas da manhã, eu chego em casa 11 horas da noite. Se eu tiver numa fase de criação do negócio, tá conversado com a minha esposa. Amor, a parada é o seguinte. Eu preciso fazer o negócio rodar durante X tempo. Meses, eu vou investir tanto tempo nesse negócio. Se a partir de tal mês não tá vingando, eu paro. É por isso que hoje... Decisão em conjunto, né? Exatamente. Entendeu? Não é sozinho. É inclusive por isso que hoje o novo milionário não é só quem tem mais dinheiro, é quem tem mais tempo. Se tá vendo um empreendedor, um empresário, que, pô, tô correndo, não parei nem pra almoçar, você fala, pô, cara, que legal, tomara que você esteja no início, porque se você estiver no meio, no final, você tá errado. Se a gente vê que a nossa empresa, você tá doando tudo de si, tá deixando sua família, tá deixando seus amigos pra se comprometer 100% à empresa 24 horas por dia, aí deve ter alguma coisa errada, tem alguma coisa errada que não tá legal, é a hora de talvez contratar mais colaboradores. Então a gente precisa ter esse tato, né? Assim, ó, só para fechar e organizar, você falou de contratar colaboradores e tudo mais, Exato. no final das contas, ninguém cresce sozinho. Sem dúvida, isso Se você vai ser com sócio ou não, beleza, mas o seu time tem que acreditar, o seu time, você tem que ter um time, não dá para você fazer sozinho, é impossível. Porque você tem um teto, um platô. Bateu nele, você precisa de gente para passar dele. Sim. Entendeu? Eu tenho uma opinião sobre isso, concordo plenamente com você, ninguém vai crescer sozinho. Sobre sociedade, eu acho que eu deixei aqui claro meu ponto de vista, mas eu acho que quando você decide ser um sócio sozinho, vamos dizer assim, você tem que ser muito mais maduro. Por quê? Porque você precisa ter, por exemplo, você não vai conseguir botar a mão em tudo. Você vai precisar ter uma pessoa ali que vai cuidar de uma certa operação de alguma coisa, de um financeiro de alguma coisa, de uma logística de alguma coisa. E se você, como dono do negócio, você não tiver a maturidade para ouvir a crítica, porque sempre tem, não existe negócio que roda 100% lindo, perfeito, nem a Amazon consegue fazer isso. Se você não tiver maturidade de você ouvir quem está fazendo no dia a dia, a tendência é do negócio começar a degringolar. Tá? A partir dessa sua colocação, eu puxo um pouco para aquilo que eu faço. Hoje, apesar de eu ter uma agência, quem me contrata não contrata uma agência de marketing. Contrata um especialista em growth marketing, que é o quê? Você trabalhar com o mínimo que você tem, trazendo o máximo de resultado possível. Isso é o quê? Tá só você, por exemplo. Você tem lá, seus braços são limitados. Qual é o tiro que eu vou dar, que eu sou bom, que eu consigo entregar,
que eu consigo resolver, qual a dor que eu consigo resolver. Que onde eu vendo bem, eu entrego bem, eu administro bem, eu tenho uma gestão boa. O que eu consigo gerir? X coisa. Então é nisso que eu vou investir. Aqui está meu tempo. Deixei isso aqui redondo, deixei isso aqui redondo. Aí é o que eu acredito, tá? Uhum. Deixei redondo, deixei redondo. Aí sim eu começo a pensar, preciso trazer um sócio, alguém para segurar isso aqui que já está redondo, e agora eu vou dar um outro salto e estruturar essa outra parada. Entendeu? Aí quando você expande, abre talvez novos negócios ou Exatamente. novas áreas dentro de uma própria empresa. Que aí, assim, eu concordo muito com você e a gente talvez mantendo um pouco na mesma linha para tentar instruir você aí, novo associado da FAGE ou nova empreendedora. Pedrão, você comentou muito sobre o seu trajeto até aqui, quando você abriu sua empresa e tudo mais. O que eu vejo muito em pessoas que estão começando a empreender é a falta de virada de chave, de entender que é um novo empresário, uma nova empresária. De se posicionar de uma forma mais sênior, entendeu? Às vezes a pessoa sabe fazer muito bem o que sabe, mas não tem confiança de vender aquilo ali. Então, você que é um profissional, principalmente do growth marketing, que lida ali com situações, vamos dizer, às vezes, com intangível para virar tangível, Sim. entendeu? Que conselho você daria para essa galera que está assistindo a gente de falar assim, ó, o seu posicionamento não pode ser mais júnior. Você não é júnior. Dependendo se você tem 16, 17, 18 anos. Se você tem um bom produto, é tudo, entendeu? É saber ensaiar a sua venda, como você se posicionar para você mudar essa sua virada de chave e sair de um júnior qualquer e entender, sou empresário, sou empresária e tenho um bom produto para colocar no mercado. Que conselho você pode dar para essa galera? Antes de dar o conselho, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui. O que você mexe? Hoje eu mexo com gestão de energia. Eu tenho uma consultoria onde eu soluciono problemas de pequenas e médias empresas em tudo relacionado à energia elétrica. Se eu te perguntar sobre placa solar, você vai me saber dizer como é que funciona uma placa solar, como é que opera, Tudo. Quais são os requisitos que precisa e tudo mais? Tudo, sem dúvida. Certo. Você concorda comigo que isso faz parte do conhecimento que você tem? Claro. Certo. Então, aquilo que te transforma de um júnior, de um analista básico para um sênior, é o conhecimento. Perfeito. Você só vai ter confiança daquilo que você está vendendo, daquilo que você está fazendo, quando você tem conhecimento. Então, para você fazer marketing, você tem que estudar. Para você gerir, você precisa estudar. Você tem sempre no mercado as pessoas que elas são mais cara e coragem. Como assim? Ela pega uma informação X, superficial, e tá tudo bem. E ela consegue se desenvolver bem, porque ela é uma pessoa que gesticula bem, é uma pessoa que fala bem, e ela vai conseguir vender aquilo. Uhum. Só que até mesmo ela, qualquer vendedor que você pega aqui para vender carro, um cara que vai vender imóvel e tudo mais, vou pegar o carro que é mais prático. O cara precisa saber a motorização do carro, ele precisa saber qual o ano do carro, quanto que ele faz Na cidade, na estrada. Ele precisa saber de informação, ele precisa ser munido de informação para que ele tenha mais tranquilidade, mais confiança em si para vender aquele produto. Uhum. E não é diferente, o empresário não é diferente, Claro. O vendedor que está representando a sua empresa. Então, conhecimento. E é por isso que... E aí eu volto, né? Então, meu conselho para você é conhecimento. E é por isso que a FAGE, em 2026, 2027... Você roubou já a minha pergunta aí, Pedro, que era exatamente isso que eu ia perguntar. Os planos da FAGE por essa sua nova gestão aí. Por isso que a bandeira da FAGE é capacitação. Porque todo mundo, quando começa, não estou falando para você que está de segunda, terceira viagem. Apesar que capacitação para você que já está nesse estágio é importante e é essencial. Mas para você que está de primeira viagem, empresária de primeira viagem, se você não tem conhecimento e não entende o produto, aquilo que está com você de forma sólida, você não vai ter confiança, você não vai nem saber como vender aquilo. Então, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, certo? Como é que eu vou fazer o marketing desse copo? Nossa, ele é um copo de vidro, é um copo de cristal, ele dá para tomar XY líquido aqui dentro, é um vinho, é um whisky, é um refrigerante. Tem que ter o conhecimento.
E é assim, esse é o foco da FAGE, capacitação. E, além disso, a FAGE em si, já puxando algumas coisas por ali, favor. a FAGE em si, ela não é só capacitação, ela tem algumas bandeiras. Ela tem a representatividade como bandeira, ela tem conexão como bandeira, e ela tem a capacitação, que é o que eu citei. Dentro de tudo isso, a gente está falando o quê? De networking, a gente está falando de, literalmente, cursos, a gente está falando de conexões que façam sentido. Não é só a gente chegar num evento, você tá aqui, aí se vira aí e conversa. Não. Então, existe realmente oportunidades reais para os jovens empreendedores, empresários aqui no estado de Goiás, com a FAGE. Com certeza. Por quê? Até porque a FAGE ela vai trazer oportunidades para você, não só de negócios. E como assim oportunidades de negócio? A gente gera conexões. Então, você mexe aqui com gestão de energia solar. Uhum. Eu tenho uma empresa. Fulano de tal tem X empresa. Tem alguém que tem indústria. Cara, então, irmão, você não estava precisando de X coisa na área de energia solar? Eu tenho aqui o Bruno que mexe com isso. Você não estava precisando de um advogado? Eu tenho aqui o Danilo que mexe com isso. Então, Entendeu? é por eventos, nós, né, fazemos eventos. Como que funciona? Vai ser uma troca de cartão e cada um, não, depois eu te ligo, ou como é que funciona? Cara, hoje a FAGE, ela tem uma comunidade. Nós funcionamos na ideia de comunidade. Entendi. Então, eu te conheço, você me conhece. Cartão, tal, beleza. Mas aqui a gente se ajuda. Entendeu? Tem um grupo no WhatsApp. Temos o grupo no WhatsApp, a gente tem um site, a gente está montando uma plataforma onde a pessoa consegue ter acesso não só aos cursos e eventos que vão acontecer, mas como os próprios benefícios que a gente oferece, que é desconto em graduação, crédito, principalmente crédito para você que é de Goiás. Nós temos parceiros que fomentam crédito, te ajudam a ter acesso a crédito. Legal. Mesmo que você não tenha nome, mesmo que você esteja manchado aí no mercado, que quase todo empreendedor... É nome sujo, né? Se você não passa por algum perrengue desse, você ainda é um júnior empreendedora, porque isso geralmente acontece. É o terror do Serasa. No final das contas, o que... Parcela e vai pagando, né? Nosso objetivo é sair de ser só um suporte para o jovem empresário, mas sim um fomentador do empreendedorismo no estado de Goiás. Legal. E a gente faz isso o quê? Treinando, conectando e representando essa galera. E a gente sabe hoje que o jovem em si, ele tem sofrido muitos julgamentos que, inclusive, eu acho até que é certo, de fato, essa geração precisa melhorar muito. Eu acho que é uma geração de cristal, e eu falo até porque é da minha geração também, uma geração de cristal que se abala por qualquer coisa, mas a FAGE está aqui para fazer o jovem entender que isso faz parte do processo, saber que a minha empresa quebrou, beleza, mas tem um outro amigo seu da mesma idade que abriu um negócio que tá dando certo, o que ele fez? E conversar na linguagem jovial mesmo, sabe? A gente falar de igual para igual, e eu acho que isso é a grande questão, a grande coisa boa da FAGE, né? É a gente falar e fazer e ser extremamente intencional com o que a gente está se propondo a fazer. A gente fala. Tudo tem um objetivo, gente. Simples assim. E nosso objetivo é literalmente atingir o jovem empresário do estado de Goiás. E não só, quando eu falo jovem empresário, não estou falando só de você que tem 20 anos, não. Estou falando o cara que tem 40, 50, 60. Que abriu empresa agora. E está abrindo empresa agora. Por quê? Tem muita gente. Se aposentou e quer empreender, não quer ficar parado dentro de casa. Exato. Mas pode ter sido uma profissional de anos de carreira muito bem sucedido, mas que para poder empreender, que é completamente diferente, você precisa de alguém que pegue ali na sua mão, como o Danilão disse no primeiro episódio, e te ajude. E é o que o Pedro tá falando. Então, independente da sua idade, não é achar às vezes que, porque eu já tenho 50, 60 anos, eu não preciso de ajuda. Acredita que você vai passar com algum tipo de coisa que alguém de nós mais novo já tenha passado, e que não significa que a gente não vai poder te ajudar em algum evento da FAGE, tá? E aí, Pedrão, talvez, não sei... para a gente poder dar tons finais a esse nosso bloco com você, para a gente tentar evitar erros das pessoas. Porque se a gente já passou por esses erros, a gente pode ajudar pessoas, talvez, a evitar. Se você pudesse listar 3 erros que você passou na sua vida, e a gente também aqui, a gente fala alguma coisa, que a gente pudesse falar pro pequeno, pro médio ou para esse novo empresário. Evite fazer tal coisa ou vá por outro lugar. A gente sabe que cada pessoa tem uma cabeça diferente,
mas eu acho que se a gente puder dar 50% do caminho para alguém tomar a decisão se vai se pegar ou não pegar, eu acho que é interessante. O que você poderia falar para essa galera aí? Cara, o principal de todos, o olho do dono que engorda o gado. Pô, sem dúvida, né? Cara, essa frase aí, velho, ela rege a minha vida de um determinado... A gente tava falando isso, sobre cara. isso, Total né, isso, cara? total. Antes do podcast, a gente tava falando sobre. Muito bom. Total. Ninguém vai cuidar tão bem do seu negócio como você. Se Sem você dúvida. é uma pessoa que está criando, gerando e coloca na mão de outro, sem sequer ter uma posição de controle, Não. esquece. Barco furado, sem dúvida. Sem dúvida. Eu já fiz esse erro, eu já cometi esse erro, me lasquei, padrão, Uhum. né? É, normal. O segundo erro, entenda de finanças. Se você não entende de finanças, você paga mais imposto, você paga mais, não só de finanças, entenda do processo contábil da sua empresa, né? Então, Você- não entender de finanças é o segundo erro, É, que é o pessoal não mais comete. entender. E só fazer uma pequena vírgula no que o Pedro tá falando ali. Olha só, você MEI, às vezes você acha que porque você tem um MEI não precisa de ter um controle contábil, você precisa. Precisa. Tá? Se você faturou um pouquinho a mais do MEI e teve que abrir uma ME, você precisa ter uma setor de contabilidade. E olha só, cada nota fiscal tem uma alíquota de imposto diferente. Não vou entrar nisso Não. muito, né? Mas você precisa entender, porque o governo é o nosso sócio 50-50 cada vez mais, que ele quer morder o que você fatura. Então, se você não entender, meu amigo, minha amiga também, prepara que a mordida vai ser grande. Mas, por favor. Então, a segunda coisa é entenda de processo contábil, entenda de finanças para você. Não é para você. Não é, Cara, pra eu quero vida, né, vender cara? serviço para os outros. Não, é para você, Pra para o seu vida. negócio. E a terceira e mais importante: toda empresa ela é movida por pessoas. Então, entenda de pessoas. Entenda. Quando eu falo entender de pessoas, veja bem quem que você coloca perto de você, veja bem quem que você coloca para te representar enquanto empresa. Uhum. Por quê? Todos esses erros eu já cometi, né? Detalhe, eu tenho parte da minha especialização além de marketing em finanças hoje, entendeu? Legal. Legal. Mas antes eu não tinha esse conhecimento. Mas na questão de pessoas você acaba colocando pessoas muitas vezes que não têm a mesma visão, o mesmo feeling que você, Não tem a mesma vontade. Né, mas cara? não é só questão da vontade. E aí vem a meia-culpa. Uhum. A falta de treinamento. Você tem a parada toda aqui na sua cabeça, mas você não treina o outro. Você já espera que o outro ele vá Não sabe passar, deduzir, não tem paciência. vai, né? vai deduzir literalmente, tipo assim, deduzir não, desculpa. Ele vai, tipo, pensar igual você e não vai. Chegar pronto. Não vai, impossível. Entendeu? Então, entenda de pessoas. Não coloque expectativa naquilo que você não conhece. Treine, Uhum. porque senão você vai quebrar a cara. E assim, de qualquer forma, o empreendedor, em algum momento da vida dele, ele vai quebrar a cara. Mais cedo ou mais tarde. Não existe, se você está querendo abrir uma empresa, claro, a gente torce para que sempre dê tudo certo, mas isso, cara, é no plano perfeito. No plano real, na vida real, alguma coisa vai acontecer, não vai achar sala para alugar, vai atrasar o aluguel, o cliente vai sumir, não vai pagar. Cara, assim, não tem como. É a vida real. Então, assim, a FAGE, ela tá aqui justamente pra gente trocar essa ideia, desabafar e falar que vai ficar tudo bem, isso é normal, tá tudo certo, né? Com certeza. Também, a gente está aqui para entender o seu lado e tentar te ajudar. Inclusive, nós temos dentro da FAGE consultorias e estamos montando agora mentorias, de forma que quem está na FAGE, quem é especialista, e não é especialista de boca, não, especialista mesmo, Realmente, entendeu? com vivência, Que tem não vivência é? e tudo mais. A gente consegue direcionar você e te ajudar naquilo que você precisa aí, referente ao seu negócio e a dificuldade que você está passando. E qual que é a expectativa para esse ano de 2026, com a nova gestão, com a FAGE? Como é que tá a questão dos eventos, a organização? O que a gente pode esperar da FAGE no A ano gente que já mapeou 4 eventos por mês. vem? Legal. E todos eles, e nem todos são presenciais, até porque nem todo mundo tem condição Sim, entendo. de toda vez em um evento Sim, presencial, uhum. principalmente quem está começando, né? Sim. A gente está falando de almoço de negócios, que é onde a gente gera, vocês dois puderam ir, por exemplo, Sim. num desses eventos, onde a gente gera conexão, onde a gente traz. E geralmente a conexão não é necessariamente para você fechar um negócio ali, mas para você Conhecer as pessoas. entender e tudo mais. A gente está reformulando
ele um pouco, talvez a gente vai abrir um outro, onde é focado no quê? Você tem seu negócio, você tem o seu, dá match, faz sentido, a gente casa vocês, e aí vocês têm um café de Certo. negócio, enfim. Legal. A Mais gente, tem intencional. a gente tem um Conecta Fage, que ele é mais para todo o estado de Goiás, que é voltado em atender essa galera de forma online, né? Trazendo conhecimento, literalmente conhecimento com pessoas que têm vivência e experiência na área. Não é só um conhecimento palestra, cursão para ficar ouvindo. Exato. Conhecimento prático. Porque hoje ninguém tá com paciência para ficar ouvindo guru falando na internet. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Falar a palavra bonita. Se não for uma coisa muito certa, direcionada, se for de novo esse coisa de blá blá blá, a internet tá Cheio. Nossa, cara, cheio, demais. transbordando. E a terceira coisa, aí eu falei almoço de negócio, falei Conecta Fage. Isso. Tem aqui o próprio projeto Talk Fage em si, que a gente tá organizando. E também tem o Catalisa. O Catalisa é o evento que a gente está tentando fazer ele pelo menos de 2 a 4 vezes no ano, que são eventos onde a gente traz pessoas que são referências no mercado, em vários tipos de mercado, e que a gente também traz workshops e imersões, onde a pessoa literalmente coloca na prática ali, tudo ligado a gestão, finanças, marketing, vendas, inteligência artificial Bacana. e assim por diante. Então a gente consegue notar que, de fato, a Fage ela tá bem posicionada no que se diz respeito a tendências, né? Você falou sobre inteligência artificial, falou sobre as novas tendências do mercado em si. Não é aquele tradicionalismo que a gente... Cara, né? sobre tendências do mercado... Aí depende do que a pessoa... Não, é o seguinte, porque eu tinha que trazer aqui tendências do mercado voltado para o marketing. Certo. E eu trouxe. E não são tendências muito Favoráveis? favoráveis, assim. Quando eu falo favoráveis, é o seguinte. É que se a pessoa se a empresa não se adaptar, ela fecha. Você fala em relação à inteligência artificial? Eu vou trazer agora. Eu anotei porque é poucas coisas. Mas assim, a primeira que nós temos aqui é a ascensão do agente de inteligência artificial. Você sabe o que é agente de Cara, IA? o agente, pra mim, é como se fosse um estagiário, sabe tudo, você treina ele, coloca as informações e ele pensa teoricamente igual você. Bom, É o sócio que você pode treinar ali e não tem 50%. vou trazer aqui para vocês como é que funciona. Essa ascensão do agente de inteligência artificial é mais assim. Hoje você entra lá no ChatGPT, no Google Gemini e outras inteligências artificiais, você coloca lá para dar uma função para eles e eles dependem do seu comando para eles executarem alguma coisa. 2026, não. Você tem um agente de inteligência artificial, você conversou, trocou uma ideia, e ele toma decisão, ele dá o comando por ele mesmo, baseado nas suas expectativas e nas suas necessidades. Entendeu? Essa vai ser a mudança. É mais Ele personalizado. deixa de ser um assistente. O que é um assistente? Você é um especialista total ali te Ele ajudando. passa a ser um agente, onde ele executa funções. Entendeu? E aonde que isso impacta? Estamos falando de quê? Tem um estudo que fala que 90% das relações B2B até 2028 vão ser só de inteligência artificial. Você, dono, você quer comprar X material de X empresa, você fala para a inteligência artificial, olha, eu preciso de material tal. Ela vai lá no mercado, cota os melhores, ela entra em contato com essa galera, e a inteligência artificial dessas empresas respondem a elas, eles Cara, fecham, pelo amor de Deus. só chegam e comentam para você. Entendeu? Você ganha em agilidade, redução de custos, só que você mexe com uma situação diferente. Cara, né? isso é um assunto muito polêmico, cara. Bom, que- dentro do marketing, nós temos o SEO, eu não sei se vocês sabem o que é isso, Não. Search Engine Optimization, é literalmente uma otimização que você faz nos motores de busca, Google, Bing, Sim. Yahoo e assim sucessivamente. Você faz essa otimização no seu site, certo? Para que você possa ser encontrado lá entre os primeiros, beleza? Certo. Só que agora tem o AEO, que é Agent Engine Optimization. Então você tem que pegar o seu site, pegar a sua empresa e otimizar ela para ser encontrada por agentes de inteligência Meu artificial. Deus. Nossa, isso já abriu uma nova vertente aí do negócio. Sacou a parada? Entendi. Isso para agora. Provavelmente não no início de 2026, talvez ali no meio para frente, entendeu? Porque o mercado brasileiro sempre é assim, lá na frente. Estoura lá e aqui depois. Depois Isso aí. de- Algum tempinho depois chega aqui. Ah, Mas é bom já se preparar, sem dúvida. Criatividade
Criatividade híbrida. 80% das funções de criatividade ligadas ao marketing vão ser feitas pela inteligência artificial. Ah, sim. Beleza? Só que o que vai diferenciar você do mercado é a personalização, é a mão humana. Porque a inteligência artificial vai lá criar e todo mundo vai ter acesso ao genérico. Uhum. Beleza? Mas é o seu diferencial, o seu dedinho lá que vai fazer diferença na hora do cara comprar de você, por causa que nós temos uma outra tendência. A hiperpersonalização. Entendeu? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai, querendo ou não, a cada dia te conhecendo mais, entendendo mais sobre você, né? E aí você tem um agente que sabe todas as suas necessidades antes que você tenha elas. Tá louco, cara. Porque tudo é matemática, cara. É, exatamente. Tudo é matemática. É padrão, né, cara? Qual que é o problema disso? Aí vem a questão jurídica. Bom pra você. Por quê? Existe também um estudo falando que... Esses estudos, gente, a gente vai colocar... Eu posso colocar aqui nos links, na descrição do Sim, YouTube. sim. Uhum. Fala que o número de processos coletivos contra abuso de dados por inteligência artificial vão Cara, aumentar em vai aumentar 300%. Já tá acontecendo, sabe? Entendeu? Já tá acontecendo no universo jurídico, isso já é uma realidade e tende a aumentar principalmente com essas questões aí. E, cara, vai ser uma enxurrada. Isso E aí vai nós ser temos loucura. uma parada que vai contra tudo que está acontecendo agora. Que as pessoas estão cansadas da rede social. Elas estão cansadas da internet. Principalmente essa nova geração. Exatamente. Então, o que é criar... Por exemplo, se você coloca uma inteligência artificial para te atender, hoje o ser humano, algumas pessoas já conseguem identificar uma inteligência artificial. Sim, com Porque certeza. antigamente tinha um chatbot. Tá dando time já. Tinha um chatbot. Mas hoje as pessoas já conseguem entender a inteligência artificial, porque tem algumas que parecem realmente um ser humano. Sim. Certo? Mas tem o cérebro das pessoas, elas conseguem identificar. Pega o padrão. É isso aí, tem um padrão ali. Antes, assim, eu diria que um ano atrás você não conseguiria. Não, cara, não entendeu? conseguiria. Mas com aquela coisa repetitiva, é a mesma coisa Você vai entendendo. dos vários cursos que apareceram na internet, as pessoas foram cansando. As pessoas começaram a identificar o que é um chatbot no WhatsApp. E aí as pessoas elas vão rejeitar quem está 100% nessa parada. Sim, nessa com questão. certeza. Uai, você conversa com uma empresa, eu tô conversando com uma pessoa. Sem dúvida, faz todo sentido. Entendeu? Sem dúvida. Mas não só isso. Aí vem um ponto de oportunidade. As pessoas vão começar a valorizar mais pontos offline. Com certeza. Experiências offline. Então, Entendeu? Legal. E o que é experiências offline? Ah, é um café? Não tô falando de café, não tô falando... São experiências que geram interação entre pessoas conexão, cara. que não Tem jeito. dependam da internet. O mundo vai voltar pra antes da internet. Exatamente. Porque as pessoas se encontravam na rua, nos cafés. e tudo Isso. mais. E aí isso vai ter uma valorização. E quem souber usar essa oportunidade a seu favor, Legal. vai criar um negócio, vai criar um ambiente para gerar essas conexões e ter um negócio, pô. A gente é um ser sociável, né, cara? Vários filósofos Exatamente. têm. A gente é um ser sociável, a gente foi criado assim. Até quando a gente não sabia falar, os nossos ancestrais faziam pequenos grupos ali, trocavam experiências no empirismo, enfim. Então, de fato, a inteligência artificial, você acha então que ela não vai substituir o ser humano em Cara, algum ponto, talvez? eu vou te falar uma frase que eu anotei aqui também. Essa aqui levou um tempo para montar, porque com a inteligência artificial parece que vai ficando meio limitado, Com né? certeza. E Já tá aí? pensando pra você? A plasticidade E aí? cerebral. Cara. E aí eu fiquei Isso. pensando e tal. E aí cheguei à conclusão que essa frase é ideal. Use a inteligência artificial para operar, mas utilize humanos para se conectar. Oh, com certeza. Então, Boa, eu genial. acredito que é isso que vai... Essas são as... Não só o que eu acredito, mas é o que o mercado está trazendo. Quem está lá estuda isso, vive disso, é o que traz, entendeu? E é isso que eu vejo para 2026. É isso que eu enxergo com a FAGE em 2026. Esse sou eu, Pedro Bueno, quem vos fala. E eu imagino que esse ano, 2026 agora, ela vai ser um ano transformador, não só para o mundo, para a sociedade, mas principalmente para o jovem empresário. Tudo que a gente falou aqui, na minha visão, ele compõe visões, ele compõe cenários que vão acontecer. Principalmente o seu, que você falou que sociedade, por exemplo, hoje. Cara, você não precisa de um sócio hoje para montar uma plataforma, cara. Não, Cara, sim. exatamente. Você entendeu? Sem dúvida. Você não precisa de sócio hoje para operacionalizar uma série de coisas. Sem dúvida.
Então, você jovem empresário, você já tem a faca e o queijo na mão. A gente está aqui para te ajudar a cortar o queijo. É isso. Galera, então é isso. Esse foi o segundo bloco do nosso Talk Fage. Pedro, brigadão demais pela experiência que você compartilhou com a gente. Obrigado pela disponibilidade. E a gente está com expectativas a mil para esse ano de 2026. Eu mesmo, particularmente, já estou ansioso. E vamos que vamos, pessoal, que o jovem empresário, o jovem empreendedor, ele tem essa energia. Apesar de estar difícil, a gente vai batalhar. A gente é brasileiro, nunca desiste. E muito obrigado. Um abraço, galera.